A criatura da escuridão. Eu nasci numa cidade chamada Santa Rita, na Paraíba, mas moro no Rio de Janeiro desde meus 8 anos de idade e nunca mais retornei para minha terra natal. Mas ainda possuo parentes por lá, como minha avó, mãe da minha mãe, e outros parentes da minha mãe, como meus tios, tias, primos e etc. Naquela época eu tinha uns 6 para 7 anos e a casa da minha avó ficava no fundo de um terreno e beirando a rua existia uma outra casa e entre as casas havia um enorme muro deixando um pequeno beco inútil que se iniciava beirando a rua que dava para um enorme terreno e no fundo a casa da minha avó. Todos diziam que aquele beco era assombrado. Naquela época, era normal os banheiros ficarem do lado de fora, porque a maioria das casas não tinha canalização e nem esgoto, e o banheiro da casa da minha avó ficava a alguns metros de distância da casa. Em uma determinada noite, minha mãe inventou de ir dormir na casa da minha avó, comigo e minhas 2 irmãs. Nesse dia, a casa da minha avó estava tão cheia de gente que muitas pessoas dormiram na sala mesmo, e entre elas estava eu. Aconteceu que por volta das 2 horas da manhã, eu acordei com muita vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Eu tentei chamar a minha mãe, mas ela não acordou de jeito nenhum. Então eu me enchi de coragem e puxei a velha porta de madeira e saí por aquela escuridão. O silêncio tomava conta daquele local e somente a luz da lua iluminava o caminho, mas deixava tudo mais sombrio. Eu olhei para aquele beco escuro e me veio um medo indescritível. Mas eu resolvi mesmo assim ir até o banheiro. Quando cheguei no banheiro, puxei a velha porta de madeira e com muito medo fiz a minha necessidade e saí. Nessa hora, o meu coração se encheu de pavor, pois vi um ser negro saindo daquele beco escuro e indo em minha direção. Ele não parecia andar, mas sim planar no ar. Mas antes daquilo me alcançar, eu vendo aquilo, corri gritando para a casa da minha avó, mas ninguém acordou. Eu puxei a velha porta de madeira tremendo de medo e me joguei dentro da casa, trancando a porta. Então eu vi aquela coisa se aproximar da porta e sumir pela fresta da porta que estava iluminada pela luz da lua. Claro que ninguém acreditou em mim, porque eu era uma criança. E por isso eu nunca mais contei esse caso para ninguém com medo de ser chamado de maluco.